Cá estamos nós de novo nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Hoje vamos avançar um pouco mais na introdução ao livro. Ainda tem muita coisa para ser visto, mas com paciência nós chegamos lá. Hoje nós vamos por partes, vamos comentar o que nós já vimos até aqui nesse tópico, o tópico de letra E, que é tempo, lugar e cenário. Então, dentro de tempo, lugar e cenário, nós já vimos fontes externas, já vimos a evidência interna, e dentro da evidência interna que nós estamos hoje, nós vamos ver a medição do tempo. Nós já vimos a medição do tempo, foi no episódio passado. Então, nós estamos tentando, aqui para você que chegou agora, para você que está iniciando, esse já é o 12º episódio da introdução ao livro de Apocalipse. Então, eu aconselho você voltar lá no episódio de número 1, está numa playlist bem elaborada, está lá no canal da Igreja Apologética Boas Novas, Ministério Apologético Boas Novas, @MAB Novas Brasil. Se você buscar por Ministério Apologético Boas Novas no YouTube, você vai chegar lá, tá certo? Hoje nós vamos ver um tema bastante polêmico, que é o número da besta. Esse assunto tem causado polêmica mundo afora desde o século II, acho que no século I, quando João escreveu o Apocalipse, quando começaram a ler esse livro, já começaram a tentar entender. E vários escritores, vários comentaristas já tentaram fazer contas, porque o Apocalipse é um livro que ele não é você simplesmente ler e achar que entendeu, não, porque tem muita coisa que é literal, mas na sua maioria o livro de Apocalipse é um livro que tem muita simbologia. Então você lê uma coisa e acaba entendendo outra, é complicado. E eu vou confessar para você que eu não vou tirar todas as suas dúvidas, não, viu? Não vou, porque por onde eu andei, por onde eu pesquisei, não tiraram todas as minhas dúvidas. Tem coisas que ainda não foram reveladas, e não adianta a gente tentar querer fazer milagres, né? Porque a Bíblia Sagrada, ela é de autoria divina. E só quem revela determinados segredos de uma obra é o seu próprio autor, né? Muitas vezes até o escritor, a pessoa que grafou o texto, que montou ali todo o enredo, muitas vezes ele não entende o que o autor quer dizer. Então, mas quem está ali do lado do autor pode muito bem fazer um comentário, fazer alguma pergunta, como os discípulos faziam para Jesus quando ele tocava em assuntos polêmicos. Normalmente, esse próprio apóstolo João chegava para ele e perguntava: mestre, nós não entendemos, o que o senhor quis dizer com a parábola do semeador, o que o senhor quis dizer com a parábola das 10 virgens, e por aí afora. Então, hoje, o que nós temos aqui? Nós temos o Espírito Santo de Deus, é a nossa única esperança para dirimir dúvidas que a teologia não consegue dirimir. Mas eu quero deixar para você um conselho. Não tente desvendar a Bíblia, não tente desvendar principalmente os livros apocalípticos. O Apocalipse, o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Daniel, são livros que tem muita coisa que é futurista. Tem coisas que são
muito enigmáticas, e essas coisas a gente vai entendendo no decorrer do tempo. Eu me lembro muito bem aqui do livro de Daniel, quando Daniel estava tendo umas visões, e ele disse assim, olha, é Daniel 12, versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse, vai, Daniel, porque estas coisas estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então vocês estão vendo que o próprio Deus, o próprio anjo, vindo da parte de Deus, já mandou Daniel sossegar, que não era para ele, não era para o tempo dele. Mas com base nisso, muitos sábios, mas os sábios entenderão. Então hoje nós estamos aí com muitos sábios procurando entender, desvendar os segredos tanto de Daniel quanto do Apocalipse de João, que são dois livros semelhantes, né? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, Daniel morreu sem saber o que de fato seriam as 70 semanas, o que de fato seriam aqueles animais, aquelas figuras. Deus deu para ele várias interpretações, o que era para o tempo de Nabucodonosor, né? Para o tempo de Dario, né? que veio através do rei Ciro. Mas o que não foi para aquela época, Deus mandou selar e acabou. Não há o que discutir. Sobre o número 666, que é o polêmico número da besta, né, que vem tirando o sono de muitos estudiosos, nós vamos ler aqui, ó, essa passagem aqui que assume um ponto focal no discurso da data do Apocalipse, que nós estamos vendo, repetindo, nós estamos vendo data, local e cenário da compilação do livro de Apocalipse, né, da sua escrita original. Então nós temos aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 18. Vamos ver se está na íntegra aí o texto que eu anotei. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Tá, aí aqui começa a polêmica sobre esse número, que é um número de homem, é um número imperfeito. O número 6, ele está sempre ligado à imperfeição e também está ligado ao desejo de se chegar à perfeição, que é o número 7. Quem chegou ao número 6, o seu alvo provavelmente seria o número 7, que é o número da completude de Deus. Mas tudo bem, vamos então começar com o mistério do número 666, o qual são numerosos estudiosos que atribuem a Nero. Já teve gente aí dizendo que Nero é a besta, né? Que Nero é o anticristo. Vamos prosseguir. Que então, designado como o anticristo. Então, esses estudiosos do passado, eles chegaram à conclusão que Nero que seria o designado como anticristo. Escrevendo extensamente sobre esse assunto, Irineu,
realça o perigo de se conhecer o número do anticristo. Além do mais, outro perigo de modo nenhum trivial surpreenderá aos que presumem conhecer o nome do anticristo. O 666, ele nota que não há falta de nomes e menciona 3 que preenchem o número 666. Vamos ver. Evantas, Lateinos e Teitan, isto é, Tito, que destruiu Jerusalém. Então ele chama a atenção para Teitan como um prospecto, porém, se contém de escolher algum desses nomes. Ou seja, o escritor, ele joga 3 suposições na nossa frente e depois ele mesmo se limita a dizer que não é capaz de determinar nenhum desses como sendo o anticristo. Não obstante, não incorreremos no risco de pronunciar positivamente o nome do anticristo, pois se fosse necessário que o seu nome tivesse que ser distintamente revelado, nesses tempos atuais, ele teria sido pronunciado por aquele que teve a visão apocalíptica. É por isso que eu chamo a sua atenção para você não ficar ansioso, não entrar em estado de comoção, querendo saber quem é o anticristo, quem foi, como é que se calcula o número. Nós vamos ver algumas hipóteses, mas nós cristãos que temos a esperança da salvação, do arrebatamento da igreja, que acreditamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como o plano, contendo o plano de salvação para as nossas almas, nós não entramos nesse estado de ansiedade, porque nós esperamos um dia após o outro. Então, quando Jesus falou assim, olha, bem-aventurado é o servo que quando o Senhor chegar, voltar, encontrar ele fazendo assim. Ou seja, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus no dia a dia, ou pelo menos tentando, porque eu duvido que algum ser humano consiga satisfazer plenamente a vontade de Deus, mas nós vamos tentando, vamos fazendo o possível. E isso tira de nós a ansiedade para saber quando, como acontecerão essas coisas, porque a nossa vida é passageira e nós não vamos desvendar todos os mistérios do Apocalipse durante o nosso curto período de vida. Os escritores estudiosos do passado não conseguiram, então não seremos nós que vamos conseguir. Então vamos lá. No encerramento do segundo século, Irineu hesitou. Aventurar-se a dar um significado exato a esse misterioso número. Só foi nos idos de 1830 que 4 estudiosos alemães propuseram o nome de Nero César como sendo o número 666. No século XX, tem-se feito sugestões adicionais, por exemplo, Vespasiano, Tito e Domiciano. A escolha de Nero César para o nome a interpretar, o número 666, requer a adição da letra N ao nome a formar Neron César. Essa é a soletração do nome hebraico, aramaico, a qual tem sido verificada com a redação de um manuscrito Murabá, que eu não sei pronunciar esses nomes, né, dos rolos do Mar Morto. Então, você vejam que no original, o nome de Nero é Neron. Acrescenta-se, aliás, na tradução para o português foi subtraído a letra N no final.
Então já começa aqui a complicação, a polêmica por aqui, né? Se presumirmos que João tinha em mente Nero, César, temos de notar que uma variante textual que tem a redação 616 soletra Nero César. Mas já no segundo século, Irineu o discute e o rejeita. Assim, se entendermos o número 666 como uma referência enigmática a Nero, temos que formular a pergunta: por que João escreve por que João escreve francamente sobre os 7 montes? Vamos ver sobre os 7 montes, Apocalipse 17, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, João fez referência a esses 7 montes, e os escritores romanos comumente usam essa expressão para designar Roma, né, a capital da Itália. E se dissermos que 666 é igual a Nero como a besta, então o contexto apresenta dificuldades. Primeiro, uma das cabeças da besta recebeu um golpe mortal administrado por uma outra pessoa. Apocalipse 13, 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Nero, porém, cometeu suicídio, enquanto a besta continua viva, segundo a ferida fatal que foi curada simboliza a volta à vida. Esta é claramente uma paródia de Satanás em seu esforço de imitar a ressurreição de Cristo. Você pode comparar Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 1, 18. E a lenda de Nero voltando à vida? Nero redivivus. Se adequa a dar à besta a simulação da futura vinda de Cristo. Terceiro, em 13, 16 e 17 de Apocalipse, a besta ordena que todos os seus seguidores portassem esse número impresso em sua mão direita e na fronte. Sem esse número, ninguém podia comprar nem vender. Mas os historiadores romanos não registram nada sobre tal decreto, nem em Roma, nem nas províncias. Não obstante, o Apocalipse reiteradamente faz menção da marca da besta ou do número do seu nome. Apocalipse 14, 9, 15, 2, 20, versículo 4. Mesmo que identifiquemos o número da besta com o nome de Nero, a questão permanece. Se João queria comunicar um período na história ou contrastar Satanás e Cristo, o vencido e o vencedor, sugiro que uma interpretação simbólica se adequa melhor ao contexto. Então, pelo visto, essa história de Nero como anticristo é uma lenda, isso cai por terra, né? O capítulo 13 de Apocalipse retrata o poder de Satanás sobre o mundo, de modo que quem recusasse a receber a sua marca será excluído. Em suma, Satanás parece ter vencido os santos. Se alguém vai para o cativeiro vai. Se alguém deve ser morto, a espada será morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. João, não obstante, revela um contraste no próximo capítulo, onde o Cordeiro e os 144 mil santos se encontram de pé no Monte Sião, com o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai escritos em suas frontes. Apocalipse 14, 1. Os seguidores de Satanás têm o número do seu nome marcado na sua mão direita e
na fronte. O povo de Deus porta os nomes do Cordeiro e do Pai, escritos em suas frontes. Apocalipse 14, 1. João não indica que cada seguidor de Satanás tenha sido marcado com o número 666. E não diz que todos os seguidores do Cordeiro portam o número do nome de Jesus indelevelmente escrito em suas frontes. Essa palavra indelével quer dizer algo que não pode se apagar, né? Seria uma tatuagem definitiva, marca indelével. João fala simbolicamente. Ele contrasta Satanás, que capacita a besta, e Cristo, que lidera seus santos à vitória. Os santos são aqueles que estão seguindo o Cordeiro para onde ele vá. Apocalipse 14, 4. A mensagem dos capítulos 13 e 14, que o poder de Satanás é limitado, pois Cristo já venceu o mundo. Então vocês vejam que eu já esgotei o assunto, baseado na primeira pesquisa que eu fiz, e eu não consegui responder para você quem é o anticristo. Eu estive pesquisando aqui na internet sobre dentro de uma página, que depois eu vou deixar o endereço aí para vocês pesquisarem. O autor, ele diz assim, o número da besta, um estudo introdutório em Apocalipse 13, do 16 ao 18. E a busca pela identificação da marca da besta e pelo significado do seu número sempre foi uma constante na vida de muitos cristãos. Mas é possível identificar biblicamente esse personagem e esse número? Além disso, qual seria o verdadeiro número da besta? Essa pergunta deve ser feita porque os manuscritos gregos do Novo Testamento apresentam variantes para esses números. Então, esse escritor aqui, ele pesquisou e ele concluiu que, de acordo com a forma que a escrita veio no original, das suas variantes para o número 600 e o número da besta, se for fazer os cálculos, pode ser 616, 646 e 665. Assim, qual seria o número correto? Igualmente, podemos supor que a marca da besta tem a ver com os microchips que estão sendo implantados em nossos dias. Será? Essas e outras perguntas serão respondidas por esse artigo, diz o autor. Mas aí nós vamos andando através da sua dissertação e nós chegamos a algumas conclusões. Até agora, nós só temos conjecturas. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles ficaram com um selo que só vem sendo aberto, desvendado no decorrer do tempo. Eu não acredito em nenhum historiador, nenhum teólogo, nenhum doutor em divindade que venha dar para mim datas exatas e frases exatas sobre o desenrolar do Apocalipse com relação à besta, ao anticristo propriamente dito e esses acontecimentos que estão todos catalogados, mas não tem data, tem apenas indicações. E como você bem sabe, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Muitas vezes nós vemos profetas que profetizaram no Antigo Testamento cerca de 500, 600 anos antes de Cristo,
e eles profetizaram como se aquilo estivesse de fato acontecer daqui a pouco. É o caso de Davi, quando ele fala das feridas, dos ossos que não seriam quebrados, quando Isaías fala do Messias, né, o homem de dor, de aparência não muito boa, que foi moído, machucado. Quem assistiu Isaías falar aquelas palavras teve uma impressão de um imediatismo sem precedente. Mas depois, no decorrer dos anos, a gente vai entendendo que o tempo para Deus, ele, ele existe, mas não faz sentido. Deus não se limita ao tempo. Então, ele está no passado, presente e futuro, ele sabe tudo, ele vê tudo. E onde é que entra o problema? É o profeta, o vaso, o homem de Deus, o instrumento de Deus, a mulher de Deus, que traz a mensagem de Deus. Muitas vezes a gente vê determinadas coisas e não entende. E aí fica difícil da gente repassar algo que a gente não entende. Então a gente fala apenas o que foi visto na visão, aquilo que foi revelado, do jeito que foi revelado, e quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, no espírito de profecia, aí nós nos transformamos em um simples instrumento. É como um músico pegasse um instrumento de cordas ou um teclado, alguma coisa assim de sopro, um instrumento de sopro ficaria melhor, né? E começasse a tirar notas melódicas, né? Ou harmônicas, né? O instrumento de sopro não tira nota harmônica, mas tira notas melódicas. Então pode se ser usado pelo Espírito Santo dessa forma. Mas aí nós temos várias formas de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente não entende muitas coisas, porque quando Deus usa aquele que tem o dom de profecia para, em um determinado momento, revelar segredos para determinada pessoa ou grupo de pessoas, aquele vaso, aquela pessoa que foi usada por Deus, muitas vezes ela nem sabe do que se trata. São palavras que vêm diretamente de Deus. E não cabe a nós, que somos usados por Deus, interpretar. Cabe à pessoa que está recebendo aquela profecia entender, comparando com a sua vida pregressa, sua vida atual e a sua expectativa de futuro. Então é muito complexo. Por isso que eu falo para você, cuidado com o achismo de estudiosos que se metem a entender o Apocalipse, literalmente. Não tem como. Então eu vou continuar lendo aqui alguns trechos do artigo desse cidadão aqui, depois eu vou deixar o endereço dele aqui, talvez tenha coisas que interessam para você, né? Eu vou dar os créditos para ele do que eu estou falando no momento. Apocalipse e sua interpretação. O livro de Apocalipse tem sido interpretado de muitas maneiras desde que veio à luz no final do primeiro século depois de Cristo. Algumas dessas interpretações procuram a equivalência precisa entre todas as imagens e figuras que ocorrem no livro com determinados eventos históricos, resultando em uma longa tradição de interpretação e decodificação, na qual uma imagem é vista como tendo um significado particular. E nesse caso, o intérprete assume que se o código é compreendido em sua totalidade, todo o livro de Apocalipse pode ser processado em uma ou outra forma em seu significado interior desnudado. Eu estou lendo trechos aqui do artigo e eu vou pedir para você que depois entre no link que eu vou deixar. E aí você prestigia também esta página e
esse escritor, né? Tem uma empresa aqui que eles vendem produtos religiosos, né? Então, como ele me ajudou muito a entender aqui, eu quero que você depois o prestigie. A besta e os mitos pagãos. Adela Iabro Collins reconheceu haver uma extratextualidade do Apocalipse 13, com Jó e Daniel. Olha só, já estão levando lá para o Antigo Testamento. Mas ressaltou que a estrutura narrativa desse capítulo apresenta algumas semelhanças com as narrativas de certos mitos cananeus. Collins lembrou que Ian, mar, de onde a primeira besta emerge, nos mitos cananeus representava uma divindade que vivia em conflito com Baal e o deus que é o deus da tempestade, né, o deus da fertilidade. Tá, então vamos ver a marca como uma paródia, né? O diabo é a imitação de Deus, afirmou Fulton J. Sheen. Em uma certa vez ele afirmou isso. O diabo é uma imitação de Deus. Por exemplo, o Apocalipse se refere repetidamente ao nome de Deus escrito na testa dos crentes. Lá no capítulo 3, versículo 12, 14, 22, versículo 4. E também fala de crentes sendo selados. Assim podemos supor que a marca da besta seja uma imitação do selo divino. Deus sela os seus redimidos. Apocalipse 7, versículo 3. Vamos comparar isso aqui. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalados na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículo 3, parte B. Mas a marca da besta traz consigo muitos estigmas, né? É um negócio complicado, né? O termo marca ou sinal em Apocalipse 3,16 é um substantivo neutro do grego. Eu confesso para vocês que eu não entendo grego, por isso que eu estou buscando fontes aqui de pessoas que conhecem grego e que sabe também o hebraico, né? Então essa palavra, a palavra grega que eu não sei pronunciar, que é um substantivo neutro, essa palavra pode indicar uma marca gravada ou uma imagem esculpida. Não era difícil encontrar pessoas com marcas ou tatuagens na antiguidade. As marcas podiam ser feitas por várias razões. Um devoto de Asclépio, na mitologia greco-romana, o deus da medicina e da cura, podia marcar seu próprio corpo com um sinal de devoção e de agradecimento. Um seguidor de Cibele e Atis podia ser selado com tatuagens. Um motorista de carruagem bizantina podia ter a testa tatuada com uma cruz. Os escravos fugitivos podiam ser marcados na testa como penalidade, mas os cristãos coptas, Egito, também marcavam seus corpos com tatuagens. Marcas também poderiam ser impressas como uma exigência. Por exemplo, supõe-se que em algumas cidades da Ásia Menor, para se ter acesso ao tribunal, a pessoa deveria receber previamente uma marca. Acredita-se que na cidade de Éfeso, no tempo do imperador Domiciano, a entrada ao mercado só era liberada para aqueles que mostrassem uma marca. Aqueles que fossem fazer compras ou negociar mercadorias eram obrigados antes de entrar no mercado a oferecer um sacrifício ao imperador. Uma marca em tinta no pulso ou na testa era feita
como sinal de que a obrigação foi cumprida. Então, vocês vejam aqui que cada vez que a gente tenta aprofundar, esse escritor aqui, ele foi fundo. Ele me deixou aqui uma sensação de que é um exímio conhecedor de, da literatura que gira em torno do Apocalipse, bem como tem conhecimento do grego, do hebraico, né? E do latim. Então, nós vemos o seguinte: quanto mais a gente tenta desvendar esse mistério da besta, mais fica complicado. Hoje está se vinculando aí que a marca da besta seria esse chip que está desenvolvido, que já é colocado em animais, é colocado em veículos ou objetos que queiram ser identificados. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: a marca da besta, ela está mais para um tratado internacional, para um arranjo político, e que, de alguma forma, as pessoas que vão fazer parte desse tratado, que vão estar dentro desse arranjo, receberão um documento. Aí esse documento não interessa se é um chip na mão, na testa, ou se é uma carteirinha, é uma senha, um código, é qualquer coisa. O que eu acabei entendendo dentro dessa pesquisa é que não adianta a gente ficar fazendo cálculos, igual aqui o autor ele tratou da gematria, né? E o número da besta. Vamos ver o que é gematria. Desde o bispo Vitorino de Petal, que sofreu martírio sob Domiciano em 303 AD, a equivalência, AD quer dizer ano domínio, viu, pessoal? Durante, aqui é o ano de Cristo, né? A equivalência entre letras e números tem sido estudada na tentativa de elucidar o enigmático número 666. Muitos autores continuam acreditando que a gematria forneceria as chaves para o entendimento do significado do número da besta. Então vamos lá. Mas o que é gematria? É um método hermenêutico que analisa cada letra pelo seu equivalente numérico. A gematria faz parte de uma tradição judaica que se remete à interpretação talmúdica do Taná através do Baraita, de 32 regras. Não é, no entanto, uma prática estritamente judaica. Pelo contrário, os babilônicos e os gnósticos da era cristã primitiva usavam o conceito de gematria, bem como os intérpretes de sonhos na Grécia helenística. Um exemplo do uso não bíblico da gematria é Sargão II, o rei assírio que construiu uma muralha próximo de Crossabad de 16.283 côvados de comprimento para coincidir com o valor numérico do seu nome. Gerson Skolem, estudioso cabalístico do século XX, supôs que a ascensão da gematria judaica teria ocorrido do uso de letras gregas na época do Segundo Templo. Então, vocês veem, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai complicando as coisas. Segundo a hermenêutica da gematria, o número 666 apontava para o imperador romano Nero, o nome César Neron, ou Neron César, escrito em letras hebraicas, equivale a 666. No entanto, se num soft, a letra N no final de uma palavra em hebraico for omitida,
temos então o número 616. Além disso, o nome de Nero, César, escrito em latim, equivale a 616. O problema é que temos mais dois números sugeridos em manuscritos gregos como sendo o número da besta, e são eles o 646 e o 665. Então, pessoal, não adianta a gente ficar tentando chegar a alguma coisa exata no livro de Apocalipse. Vamos deixando as coisas se transcorrerem dia a dia, vamos mantendo a nossa esperança da salvação em Cristo, né? E deixa que as coisas aconteçam da maneira que está prevista no calendário divino. A ordem de Deus para nós é o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que ele tem para nós. Nós temos ainda aqui, eu ainda vou comentar com vocês sobre o número da besta com base no latim. Irineu interpretou o número 666 seguindo o mesmo ponto de vista da gematria. Assim, para ele, o primeiro governante romano foi Latinus, seu nome escrito em grego é Lateinos, letras gregas são numerais, cada letra representa certo número, assim, L-A-T-E-I-N-O-S, estas letras gregas, quando usadas como números, são iguais para os números opostos. E seu total adicionado é 666. Aqui, então, é o número da besta e é o número de um homem, e é 666. A marca da besta, então, é a palavra latim. Então, vamos explicar melhor, né? Naquela época, o latim era a língua mais importante, tanto do mundo civil quanto do mundo religioso. Assim, o que se tem em mente aqui é o Império Latino Papal. No entanto, segundo David Braid, o próprio Irineu abandonou essa tese em favor de um novo argumento baseado no termo Teitan. Braid lembrou que a nota marginal do Apocalipse 3,18 na Bíblia de Genebra, de 1560, faz menção a esse mesmo nome e ressaltou a preferência do Papa pela língua latina e seu desprezo pelo hebraico e o grego. O autor também lembrou que esta defesa dessa interpretação, Napier, argumentou que João escreveu para uma audiência grega que estava acostumada à prática de números sendo substituídos por nomes. Braid ainda ressaltou. Braidman acrescenta uma nota que ocorre com bastante frequência, comentando que homens importantes como imperadores, reis, magistrados recebem a marca da besta na mão direita, isto é, lutam como soldados da besta. As pessoas comuns, por outro lado, carregam a sua marca na testa, manifestando assim sua vassalagem à besta. O número do nome, escreve ele, está gravado particularmente nos gregos, já que no ano de 1273 depois de Cristo, Miguel VIII, paleólogo, fez um pacto especial com Gregório X em Leão, desde que ele e seu povo dariam a honra do principado ao Papa Latino. Somente nesses termos eles receberam o reconhecimento da jurisdição papal. Então, concluindo, o Vitorino, um dos primeiros comentaristas do livro de Apocalipse, acreditava que o capítulo 13 descrevia acontecimentos da época dos destinatários originais do livro, mas o leitor deve refletir muito bem antes de abraçar
ou dar crédito a qualquer interpretação dogmática desse capítulo. Também deve cuidar para não fazer qualquer associação direta e inequívoca entre a besta e qualquer personagem histórico. Isso porque toda a atenção do capítulo proíbe a suposição de que o significado do nome se esgota em um único indivíduo. Entretanto, não estamos proibidos de supor que Nero, Domiciano ou qualquer outro perseguidor da igreja agiram no mesmo espírito da besta. Também podemos conjecturar que os muitos anticristos conhecidos na história podem ter sido os precursores de um anticristo ainda mais terrível que está para se manifestar, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo o matará com o sopro da sua boca e o aniquilará pela manifestação da sua vinda. Então, nós acreditamos também ser um equívoco interpretar literalmente o nome da besta. O livro do Apocalipse entrega linguagem altamente simbólica para descrever Deus, Jesus, o diabo e o novo céu e a nova terra. E assim, até mesmo quando descreve os dois agentes do inferno, a besta que sobe do mar e a besta que emerge da terra, aliás, quando o Apocalipse fala dessas duas bestas, é de animais que ele fala? Ou não? Claro que não. Assim, então, por que deveríamos interpretar a marca da besta como sendo literal? A resposta deste autor sobre essa questão é que, assim como o selo dos redimidos, Apocalipse 7,3, apresenta um compromisso com Deus, a marca da besta representa um compromisso com o diabo e o anticristo. Então, eu vou... Essa última parte aqui, eu busquei num artigo que eu encontrei aqui, eu já vou dizer para vocês aonde foi que eu encontrei, porque eu tenho que dar os créditos para esta pessoa maravilhosa que deixou isso aqui para nós. Deixa eu entrar aqui na página. Então, nós temos aqui, eu vou deixar o endereço da página, Teologia Brasileira. O autor desse artigo é Adriano da Silva Carvalho, né? Tá, então, o autor está aqui, eu vou deixar o endereço, a página aqui, a página é Vida Nova, o portal. Então, tá bom. Eu acredito que não tirei nenhuma dúvida sua, né? E como desde o começo eu falei, a gente não vai esgotar esse assunto, não tem como. Tem muita coisa que a gente imagina que vai resolver, vai definir, mas não tem como tirar todas as dúvidas. Então, eu vou dar o meu comentário particular. Eu acredito que o número da besta vai ser uma credencial, e aí para mim não interessa onde ela vai estar, se é no bolso, na mão, na testa, na íris ocular, seja lá onde for. Então, vai ser um tratado, um acordo, uma situação em que todas as pessoas terão que se submeter àquele tratado, àquela situação política, né? Que esse problema vem através, aliás, esse número, esse tratado, isso vem através de política. Então, eu já ouvi uma pessoa, eu não sei, não dá para eu saber o nome da pessoa, não me lembro mais, mas eu assisti no YouTube uma pessoa falando que Deus mostrou para ela a cara e deu o nome do anticristo, da pessoa que se revelará como anticristo. É uma pessoa, uma celebridade internacional. Eu não posso falar o nome aqui porque pode me trazer problemas.
mas é uma pessoa bastante conhecida. Eu não acredito que seja tão simples assim, né? Mas a pessoa disse que Deus mostrou para ela, então eu vou ficar aguardando o desenrolar das cenas e no nosso próximo episódio nós vamos estudar sobre os 7 reis. Então, você já viu que eu não vou tirar todas as suas dúvidas. Eu vou conduzir você através do livro de Apocalipse para você continuar abrindo a sua mente e tirando da sua cabeça, se é que tem algumas ideias heregiologistas, né? Ideias heréticas, porque muitas coisas na Bíblia, no Apocalipse principalmente, você não pode interpretar literalmente e falar isso aqui é isso, aquilo é aquilo outro, não. Você tem que ir atrás do contexto. E quando você chega no contexto, sempre nós chegamos numa incógnita. Vai, Daniel, porque o livro, você sela o livro, porque os ímpios vão piorar e os santos vão entender, os sábios vão entender, e por aí vai. Então, isso vai se revelando devagar. Então, a você que estuda escatologia, que já assistiu, nós temos a questão das 70 semanas de Daniel, que encaixa aqui também no estudo do Apocalipse. Então, ele fala de 70 semanas de anos, que fechou no ano, provavelmente aqui, só eu voltando lá, eu não decoro essas datas, mas a semana de número 69 se fechou durante Jesus Cristo. Acredita-se que quando Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado rei, então naquele momento ali já começou a perseguição para matá-lo, e naquele momento o relógio de Deus parou na semana de número 69. E Deus abriu um precedente, parou o relógio para que nós, outras nações, né, nós gentios do ponto de vista judeu, nós pudéssemos ter uma oportunidade. E a partir desse dia, então, começou a se formar a igreja do Senhor Jesus. Jesus falou lá no livro de Mateus, ele conversando com Pedro, ele falou, olha, Pedro, você é pedra e eu sou rocha, e sobre esta rocha eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então começou ali, quando Cristo foi assunto aos céus e o Espírito Santo desceu, houve ali então a inauguração da igreja num dia que coincidiu com a data da celebração do Pentecostes. Então, a gente vai caminhando através dessas 70 semanas de Daniel, e nós estamos num intervalo, um grande intervalo que já passa de 2020 anos. Então, nós não sabemos, irmão, irmã, pelo amor de Deus, não tente colocar datas, não tente literalizar as profecias de Daniel e do Apocalipse, tá bom? Vamos passo a passo, vamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, se é que você acredita nisso. Tem muita gente que não acredita, eu acredito e aguardo ansiosamente por isso, né? Mas eu não sei quando, como se dará, né? Então, vamos aguardar. E nós ficamos por aqui, nós estendemos demais hoje. Que Deus te abençoe, fique com Ele e que a sua graça e a sua misericórdia possam alcançar você e a sua família. Amado Deus e Pai, ao término deste estudo, eu peço ao Senhor que alcance esta vida que está me ouvindo, me assistindo nesse exato momento. Toma, Senhor Deus, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, que o Senhor faça prosperar, Senhor Deus, esse ministro da tua igreja, da tua palavra, esse obreiro, essa obreira, que o Senhor faça prosperar esse pai, essa mãe de família, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia possa nos alcançar, em nome de Jesus. Eu quero finalizar
mandando aqui um abraço para os nossos missionários, pastor Antônio, em Santa Rita de Cássia, Bahia, missionária Cleomar, também em Santa Rita de Cássia, Bahia, a esposa do pastor Antônio, o diácono Pedro, a Igreja Apologética Boas Novas em Santa Rita de Cássia, a nossa missionária Poliane Vesselens, lá na Europa, e os nossos irmãos e irmãs aqui no condomínio residencial Asa Branca, né? Temos aqui a minha esposa, a irmã Marta, a qual eu considero como uma verdadeira missionária. Ela é uma bênção na obra de Deus. Temos também a nossa irmã Josenilda, que é diaconisa aqui da Igreja Sede, é uma bênção nas mãos do Senhor. E a todos os membros e colaboradores, participantes, simpatizantes desse ministério, o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Eu também quero mencionar aqui o pastor Israel, nosso eventual colaborador, sempre ele está vindo aqui na sede e dando a sua contribuição com a palavra de Deus, com a sua presença, orando, né? Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.